falei foi tão rapidinho, né, que até deu uma... Ok. Marcos, posso chamá-lo? Vocês podem ficar aqui embaixo, que eu já falo com vocês, tá? Só um instantinho. Bom, o assunto de agora, paradoxos temporais e o impacto do nosso despertar na transição planetária. Marcos André de Fortaleza, no Ceará, fundador do canal Espiritualidade Estelar, uma plataforma de estudo gratuita, onde se aborda temas de espiritualidade com uma visão profunda e que enfatiza o incrível contexto macrocósmico da transição planetária. É formado em sistemas e mídias digitais, atua como analista de sistemas em computação gráfica, com foco no desenvolvimento de sistemas de visualização médica. Atua como dirigente do Centro Ohana Espiritualista, em Fortaleza, Ceará. O Ohana Espiritualista é um centro de trabalhos voluntários que fornece diversos tipos de atendimentos espirituais gratuitos. Então, com vocês, Marcos André do Ceará, paradoxos temporais e o impacto do nosso despertar na transição planetária. Bom, fãs ele tem, né, gente? Bom dia! Hoje eu vos convido a embarcarmos em uma viagem, além do tempo, além do espaço, onde nós vamos rasgar a cortina das dimensões e vamos desafiar os limites da nossa compreensão e das nossas crenças. Então, inicialmente, quando nós recebemos o convite, a primeira coisa, como médiuns, canalizadores de energia, recebemos essa incrível oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento, a nossa experiência. Me pus em meditação e aguardei para saber qual tema que seria mais propício, me pondo em serviço ao plano evolutivo. O que é que nós devemos abordar no congresso? E me veio aquela voz que fala, através do cardíaco, fale das múltiplas linhas temporais da Terra. Eu olhei para cima e disse, não tinha um tema mais difícil, não? E a resposta, o conhecimento da existência das múltiplas linhas temporais da Terra precisa ser propagado no meio espiritualista. Em verdade vos digo, assim que eu finalizei, todas as imagens que vocês vão ver hoje me vieram à mente. Todas as sequências de imagens. É necessário que nós possamos cada vez mais expandir a nossa visão acerca do que são as múltiplas realidades dimensionais do nosso planeta. Todavia eu sei o que é que está se passando na mente de todos que aqui estão. Isso é coisa de filme de ficção científica. Eu já vi isso no The Flash. Uma viagem no tempo. O que é ficção científica? Narrativa inspirada pelo progresso da ciência e da tecnologia, e cujos lances situados em geral no futuro pretendem antecipar-se, e às vezes se antecipam, a novas descobertas científicas. Ou seja, o que hoje é ficção científica, no futuro tornar-se-á realidade. De onde vem a inspiração dos roteiristas de filmes? Que no The Flash fala de paradoxos temporais, de volta para o futuro. Será que a nossa inspiração não vem de um nível mental? E que nesse nível mental não existe um registro acástico das nossas vivências em outros planetas? Será que os planos superiores não utilizam-se da sensibilidade dos roteiristas de filmes para propagar no inconsciente coletivo, na psicosfera da Terra, informações que vão preparar a nossa consciência para futuras desconstruções de crenças e de noções de realidade presas a esse plano de terceira dimensão? Pois bem, com essa visão, nós vamos expandir um pouco mais os nossos horizontes, pois o que hoje é ficção científica poderá tornar-se realidade
na futura linha temporal da Terra. E falando de ciência, os cientistas, ao estudar a radiação de fundo, o processo da expansão do universo, começaram a detectar várias forças. 68% do universo, os cientistas denominaram de energia escura, uma força que propicia a expansão do universo. Por que energia escura? Porque os cientistas não sabem o que realmente significa essa energia. A matéria escura, 27% do universo, atua da mesma forma a matéria física, porém invisível. Também outro grande mistério da física. E nós temos apenas 5% do universo como sendo os planos físicos, a matéria bariônica. Marcos, o que é matéria bariônica? Os átomos, a matéria atômica, os elementos da tabela periódica. Destes 5% desta constituição material, 4% é hidrogênio. Ou seja, só 1% do universo é uma matéria que comporta esse tipo de corpo físico que nós estamos, essa constituição material. Ou seja, nós somos a exceção da exceção. Nós somos a minoria do universo. O universo é muito, mas muito maior do que a nossa compreensão pode abarcar. Os planos físicos compreendem uma ínfima parte do nosso universo. Existem ainda diversas realidades cósmicas, o multiverso, a multidimensão, ainda ocultas da capacidade científica da humanidade. Então, com esse preâmbulo, nosso intuito é começar a expandir a nossa visão. Pois no futuro, como já foi previsto por Chico Xavier e por várias outras canalizações, a ciência vai chegar sim na existência de outras dimensões e de outras realidades. Todavia, nós hoje vamos abordar as informações que nos chegaram do plano espiritual e que pouco a pouco precisam ser mais propagadas no meio da psicosfera, da espiritualidade e do nosso planeta. E a pergunta que vem a todos: Marcos, de onde vêm essas informações? Como vocês estão acessando informações de outras realidades? Quem são essas hierarquias que se comunicam, que estão atuando e trazendo essa nova espiritualidade que leva em consideração esse contexto cósmico, universalista e estelar? Então, meus amigos, todas as informações que hoje nós nos trazemos vêm do Centro Ohana Espiritualista, um centro que tem ancoramento com o Comando Santa Esmeralda. Então, o Centro Ohana Espiritualista, que é o centro ao qual nós dirigimos e que fornecemos vários trabalhos de apometria, trabalhos espirituais, como voluntariado, é um centro cuja proposta era ser uma egrégora espiritual, livre de crenças limitantes, onde nós pudéssemos professar uma espiritualidade universalista e estelar. Por que os nossos mentores sempre falam de crenças? Hierarquia de luz não fere grau consciencial. A hierarquia de luz depende que cada um de nós faça um profundo mergulho sobre as nossas crenças, trabalhando a nossa desconstrução, porque aí as informações chegam. As informações, para chegarem, dependem que nós façamos o nosso trabalho interno. Então, um centro, para poder receber o ancoramento de egrégoras estelares, precisa trabalhar profundamente as crenças. E assim nós podemos receber a egrégora do Comando Santa Esmeralda. O Comando Santa Esmeralda representa uma equipe estelar de cura e de resgate de alma em todas as dimensões da Terra. Esse comando está acoplado através de um Merkaba. Marcos, o que é um Merkaba? Visualize um Merkaba como uma nave multidimensional, gigantesca. O Comando Santa Esmeralda vibra entre a 6ª faixa de frequência e a 26ª faixa de frequência. E é a equipe espiritual cósmica responsável pelo resgate de almas e pelo processo de despertar de consciência na Terra. A informação que nós temos dos mentores espirituais é de que todas as hierarquias espirituais estão correlacionadas a esse Merkaba do Comando Santa Esmeralda. Aruanda é um Merkaba orbital. E os nossos mentores, o nosso amado Pai José de Aruanda, nos fala que o Congo
que Aruanda são como se fossem bairros, Merkabas, que orbitam o Comando Santa Esmeralda. E o nosso dirigente máximo, nosso mestre, é o mestre Hilarion. O mestre Hilarion foi um sumo sacerdote do Templo da Verdade, em Atlântida. Ele também foi, quando encarnado, Paulo de Tarso, que propagou o Evangelho do Cristo por todo o Mediterrâneo. E em sua última encarnação, ele foi um grande curador, Hilarion. Nessa encarnação, ele ascensionou e hoje ele comanda toda a equipe do 5º raio cósmico. Marcos, o que são esses raios cósmicos? Pensem nos raios cósmicos como frequências divinas, que emanam dessa grande fonte criadora que irradia pelo cosmos. Cada raio tem uma frequência, uma dotação divina. E a frequência do raio verde, que é a frequência do ancoramento do Comando Santa Esmeralda, representa a cura, a ciência e a verdade. Justo a vibração que nosso planeta tanto precisa, não é? Então, o Comando Santa Esmeralda tem por função trabalhar a cura e o resgate de alma em todos os níveis, nos umbrais, na malha do multiverso e na multidimensionalidade terrestre. Todavia, nós vamos até trazer hoje uma nova informação. No último contato que nós tivemos com o mestre Hilarion, no dia 10 de outubro deste ano, ele nos comunicou que agora o Comando Santa Esmeralda está com um novo enfoque. A proteção, a cura e o resgate do reino dévico da terra, da natureza. Quando voltarem para casa, comecem a observar as notícias que precederam essas duas guerras que estão acontecendo no plano físico. Enchentes, inundações, tempestades, tsunamis, explosão de vagão, explosão de indústrias químicas, tudo isso. Quando o reino dévico, da consciência de Gaia, da nossa amada Mãe Terra, sofre com algum tipo de intervenção das forças que se opõem ao despertar da humanidade, a psicosfera da Terra densifica. O inconsciente coletivo se densifica. Então, quanto mais harmônico o reino da natureza, melhor a vibração do planeta. Então, hoje, além do resgate de almas, o Comando Santa Esmeralda trabalha também com o resgate da nossa amada Mãe Terra, da natureza planetária. Então, dentro do contexto desse centro espiritualista, foi que nós tivemos o primeiro acesso, o primeiro contato à existência de outras linhas temporais do nosso planeta. O que aconteceu conosco? Nós começamos a perceber anomalias no nosso campo áurico, nos nossos chakras, nos nossos níveis emocionais e mentais. Começamos a perceber que tinha algo de errado. Começamos a nos visualizar em outros locais, em terras completamente diferentes, através de sonhos, de visões. Começamos a nos visualizar com outras roupagens, muitas vezes até em situações em que nós não estávamos num trabalho espiritual. E aquele nível emocional daquela realidade se entrelaçava com a nossa, causando anomalias no nosso campo áurico, baixando a nossa frequência. E nós começamos a ficar... O que está acontecendo? Até que o nosso grande mentor espiritual, nosso professor, Dr. Pasha Velansky, incorporou, canalizou no nosso centro e nos deu uma aula introdutória sobre a malha do multiverso da Terra, sobre a existência de diversas realidades paralelas, respondendo a todos os questionamentos das visões e anomalias eletromagnéticas do nosso campo. Ou seja, nós estávamos captando outras realidades da Terra, sem que nós soubéssemos disso. Então, foi a partir disso que nós começamos os nossos estudos, e à medida que nós fomos expandindo a nossa visão acerca da incrível realidade multidimensão, multiverso da Terra, nós começamos a receber cada vez mais canalizações e informações acerca do que são essas diversas realidades paralelas da Terra. Então, hoje, nós vamos introduzir esse tema. O nosso objetivo
é começar a propagar essa informação para que mais canais compreendam que existem outras linhas temporais e saibam lidar com essas anomalias eletromagnéticas que vão se tornar cada vez mais comuns. E que nós hoje possamos começar a expandir um pouco mais da nossa compreensão acerca da incrível realidade terrestre. E hoje nós vamos explicar o que é um paradoxo temporal e como diversas realidades paralelas foram criadas de maneira artificial, seja pelo governo oculto ou por forças não confederadas. E para isso, nós vamos trazer um exemplo ilustrativo, para que a gente possa entender isso. Então vamos visualizar que nós temos aqui uma linha temporal. O que seria uma linha temporal? Um contínuo, passado, presente e futuro. Nessa linha temporal, nós temos todas as realidades físicas e não físicas. Aqui está os planos umbralinos, aqui estão o plano astral, astral sutil, níveis mentais. Então, a gente poderia também visualizar essa linha temporal como cascas de uma cebola. Essa foi uma visualização que o mestre Hilarion nos trouxe sobre o que são as diversas dimensões. Então, nessa linha temporal, existem todas as dimensões que nós conhecemos, pelas canalizações, pelas psicografias, umbral sutil e outras dimensões. Visualizemos, então, uma nave não confederada. Marcos, o que são seres não confederados? Seres que não seguem diretrizes e leis cósmicas. Seres que, por possuírem um genoma com menor capacidade de conexão com a sua mônada, muitas vezes não nos enxergam como irmãos mais jovens e, por isso, não respeitam certas leis e diretrizes cósmicas. Nós vimos aqui algumas raças, na palestra anterior, que têm uma proposta mais de domínio e de expansão territorial. Esses seres possuem tecnologia para viajar no espaço e tempo. Quando as raças, sejam não confederadas ou confederadas, querem ir até determinado planeta, eles programam a linha de tempo e o local no espaço. Todas as viagens da confederação baseiam-se em tempo e espaço. Nós, pela limitação tecnológica, haja vista, não temos ainda maturidade para usar tecnologia, vejamos o que acontece no planeta, não temos ainda essa capacidade disponível para a humanidade. Então, esses seres conseguem realizar uma viagem temporal. Então, vamos supor que essa nave não confederada programe, vasculhando a nossa linha temporal, uma viagem para 22 de abril de 1500. O que aconteceu 22 de abril de 1500? Descobrimento do Brasil. Exatamente. Então, vamos dizer que essa nave viaja na nossa linha temporal e ela provoca uma tempestade, utilizando-se de armas escalares, que afunda o navio de Pedro Álvares Cabral. O que isso geraria em nossa linha temporal? Todo o descobrimento do Brasil teria uma modificação. Talvez nós fôssemos colonizados pelos espanhóis, pelos holandeses, tudo seria diferente. Você mudou e, por um efeito borboleta, aquilo se propaga e gera uma nova linha temporal. Isso é o que chamamos de paradoxo temporal. Quando alguma civilização ou grupo ou facção do governo oculto viaja na linha do tempo e gera uma interferência, aquilo cria uma nova linha temporal. E essas linhas temporais geram anomalias no tecido dimensional do universo. Então, ao gerar manipulações em nossas linhas temporais, o intuito é criar novas realidades, mais propícias aos interesses de domínio sobre a humanidade. Estas novas linhas temporais se entrelaçam através do inconsciente coletivo ou da psicosfera planetária. Ou seja, quanto mais manipulações na linha temporal, os inconscientes coletivos se entrelaçam. E o que acontece? Se em uma outra realidade eclode uma guerra. Existe um entrelaçamento pelo multiverso. E essa vibração torna mais propícia que a vibração de guerra se espalhe por outras linhas temporais. E essas linhas causam anomalias no tecido dimensional do universo. Só que o nosso universo sempre tende ao equilíbrio.
Então, essas anomalias precisam ser corrigidas e vão gerar uma convergência temporal. Só que eu acredito que todos vão perguntar, somente esses seres não considerados geram manipulações temporais? Conseguem viajar no tempo e realizar essas manipulações? Nós temos a informação de que várias facções do governo oculto da Terra também geraram várias realidades paralelas, através de trocas com raças extraterrestres. Então, várias facções dos Estados Unidos, e até desde a época do Terceiro Reich, tinham tecnologia de viagem temporal entregue pelos extraterrestres. Então, muitas dessas linhas temporais foram criadas por facções do governo oculto. Todavia, nós também temos o plano espiritual atuando na geração de novas linhas temporais. A diferença é que quando uma nova linha temporal da Terra é criada pelo plano superior, ela não cria nenhuma anomalia na malha do multiverso. E muitas vezes também é necessário interferir diretamente na nossa linha do tempo. Nós temos a informação de que a Confederação interferiu para evitar a detonação de armas nucleares na nossa linha de tempo. Eles voltaram no tempo e interferiram para que uma ogiva não fosse disparada. Então, quando existe uma permissão do alto, a mesma tecnologia utilizada por seres que não seguem essas diretrizes cósmicas também são utilizadas pelos nossos irmãos estelares. E a informação também que nós temos do nosso professor e amigo mentor, Dr. Pacha, é que por determinação do comando estelar do plano superior, por conta de que estamos prestes a atingir o ápice da transição planetária, foi determinado um barramento temporal em todas as realidades da Terra. O que isso significa? Isso significa que uma hierarquia espiritual que nós conhecemos como comando temporal, uma hierarquia de polícia e patrulhamento cósmico, criou um barramento em todas as realidades matrizes da Terra, impedindo que esses seres, ou que o próprio governo oculto da Terra, realize viagens temporais e manipule a nossa linha de tempo. Ou seja, existem apenas as realidades que foram criadas até agora. Existe, por determinação do Cristo cósmico, Micael, Sananda, nosso dirigente, uma determinação, um policiamento temporal. Então, nós falamos que a criação dessas linhas vai gerar uma anomalia e que o nosso universo vai tender ao equilíbrio. E o que seria esse equilíbrio? Uma convergência de realidades paralelas, uma convergência temporal. Então, o que seria uma convergência temporal? Então, visualize essa como sendo a nossa linha matriz, e que ao longo do tempo foram sendo criados por manipulações temporais várias realidades paralelas, paradoxos temporais. Então, visualizem que isso é mais ou menos a realidade dimensional da Terra. As linhas em vermelho, paradoxos temporais criados. Elas vão fazer um efeito e todas vão tender a convergir, se sobrepondo a diversas realidades. Essa é a convergência temporal. E o que vai acontecer quando essas realidades começarem a se sobrepor? Isso marca o ápice da transição planetária. Isso vai marcar a convergência de todas essas realidades. E o que é que vai determinar a forma como essas realidades vão se sobrepor? O que é que determina o nosso futuro? A nossa cocriação. O que nós pensamos, sentimos e agimos no agora. O que vai determinar o futuro da Terra? A cocriação da humanidade. A psicosfera, o inconsciente coletivo. A missão de todo trabalhador, de todo espiritualista que aqui está, é apenas uma. Sutilizar o inconsciente coletivo da Terra. Sutilizar a psicosfera planetária. Quando você propaga luz, harmonia, amor e cura no domo planetário, você sutiliza o inconsciente coletivo. E é assim que nós transformamos o futuro de uma nova Terra. Ou seja, a forma, qual é a realidade que vai se sobrepor? De uma Terra de quinta dimensão? Ou vai ser um expurgo planetário denso? Porque o joio não está se separando do trigo.
O que vai determinar a forma dessa convergência temporal? O nosso despertar de consciência. E aqui, com essa introdução, para que possamos entender o contexto que estamos experienciando, a transição planetária é uma convergência temporal cósmica. E nesse processo de convergência, à medida que essas linhas se aproximam, várias hierarquias cósmicas estão se acoplando em toda a Terra para nos auxiliar neste processo, para despertar as sementes estelares que estão adormecidas, trabalhando em nossos níveis internos para que busquemos algo um pouco além daquilo que os nossos olhos veem. Rasgar o véu de Maia, a cortina das dimensões e enxergar o incrível contexto cósmico que nós estamos. Nós estamos há poucos anos dessa convergência temporal. Todos que aqui estão, 95% daqui estão, vão estar encarnados durante essa convergência temporal. E todos nós temos a incrível oportunidade de fazer a nossa parte nessa convergência temporal. E aí, o meu objetivo hoje é mostrar o que é que acontece quando você, que aqui assiste, transforma a sua consciência. Quando você firma um compromisso de mergulhar nos seus níveis internos e buscar a sua essência espiritual. Muitas vezes a gente pode pensar, o meu despertar não vai mudar em nada a linha da Terra. O impacto do despertar de uma alma na Terra é incomensurável, inimaginável. E é isso que nós vamos falar agora. Antes da gente falar sobre o impacto, precisamos definir o que é o despertar de consciência. O despertar de consciência é nós nos reconhecermos como seres espirituais em uma experiência evolutiva no plano físico. O que isso quer dizer? Eu sou mais além do que a matéria. Eu reconheço os meus níveis espirituais. Esse é o primeiro passo do despertar. Reconhecer que existem outros níveis, além desse ponto focal das percepções, que é o nosso corpo físico, esse aglomerado de trilhões de células. Isso é um envoltório. A nossa consciência muitas vezes adormece por entre a memória celular deste corpo físico. Então, quando eu me reconheço como um ser espiritual, eu dou o primeiro passo numa caminhada de despertar. É ter uma visão cósmica do processo encarnacional terrestre, compreendendo qual o nosso papel no plano evolutivo. Ou seja, eu já estou falando de uma visão macro do processo encarnacional terrestre. Eu estou na Terra, em missão, em processo evolutivo, em exílio, seja qual for. Eu reconheço esse processo e eu me ponho em serviço. A chave da ascensão é serviço. Todos nós temos dons divinos. Dons de cura, dons mediúnicos, dons de professar a palavra, dons de canalização. Nós precisamos mergulhar numa jornada interna para descobrirmos qual o nosso papel no plano evolutivo. E aí eu pego o meu dom divino e eu ponho em fluxo, em serviço. O despertar, em uma última etapa, é firmar compromisso em galgar uma jornada transcendental em busca dos nossos níveis internos. Não existe ascensão sem autodisciplina. Não existe ascensão sem autoconhecimento, autorresponsabilidade, sem autopercepção. Eu preciso mergulhar. E muitas vezes o reflexo é doloroso. Olhar para as minhas sombras, não, eu não quero olhar para isso. Não, eu não sou assim. Eu sou. Sabe qual a pior frase no despertar? Eu sou assim mesmo. Ponto. Alguém já falou isso? Vamos transmutar. Eu estou assim, mas eu me comprometo a transformar. Porque o primeiro passo você já fez. Você olhou para o espelho cósmico da sua consciência. E uma coisa que eu trago para auxiliar cada um nesse processo é compreender uma frase que um grande professor instrutor da humanidade disse quando esteve aqui na Terra. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o nosso nível átmico espiritual, nós somos perfeitos. Nós somos consciências espirituais em evolução.
O que impede que a nossa essência divina se manifeste é a nossa memória celular. São os traumas que eu tenho no meu registro acástico de vidas passadas. Traumas por ter sido morto na Inquisição, pelas várias guerras que assolaram a humanidade, os traumas dos meus ancestrais, o registro de escravidão que está na minha ancestralidade. Tudo isso limita a expressão do divino que habita os nossos níveis internos. Então, eu não me identifico com essas sombras. Eu reconheço que elas existem e eu inicio uma jornada para transmutar isso no meu ser. E aí vocês vão ver que quando uma consciência se dispõe a se transformar, um arranjo cósmico se faz. O plano espiritual te traz as sincronicidades que vão fazer você entrar em contato com aquilo que você precisa. Ele vai te trazer o terapeuta, ele vai te trazer aquele centro espiritual, ele vai te trazer a palavra que vai tocar o teu coração e vai te levar para o próximo estágio de consciência e de transformação que você precisa. Então, a chave é firmar o compromisso. Em verdade vos digo, quando o compromisso é firmado, toda a hierarquia espiritual se acopla para lhe auxiliar a chegar nesse despertar. Tudo está intensificado, o tempo está diferente. Perceberam como o tempo está acelerado? Isso é um reflexo dessa convergência temporal. É agora ou nunca. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Quando cada um firmar esse compromisso nessa jornada transcendental, todo o plano cósmico vai se fazer presente. E aí agora nós vamos falar o que é que acontece quando transformamos a nossa consciência. O que é que acontece na multidimensão e no multiverso quando nós iniciamos essa luminosa jornada de transformação. Nossa jornada evolutiva, liberação de pendências do nosso histórico encarnacional. O histórico da humanidade é de luz, de amor, de paz, sim ou não? O que é que nós temos? Guerras, pactos de magia, seitas. E o que é que essas seitas fazem no nosso campo? Contratos. Marcos, o que é um contrato? Um enlace, uma ligação frequencial que você fez com alguma entidade ou com alguma egrégora. Teve magia negra no histórico da humanidade ou não? Quando você tem um pacto de magia negra feito 6, 7 encarnações atrás, existe todo um quadro obsessor acoplado. Magos negros, campos de magia, consciências presas no umbral por aquele campo de magia negra. O que acontece quando você abre lá o YouTube, começa a fazer decreto, começa a fazer meditação, procura um terapeuta holístico que começa a trabalhar quebra de contratos na sua linha temporal. Digamos que você teve um pacto de magia negra, lá na época do Antigo Egito. A sua luz se propaga, além do tempo e do espaço. O poder do verbo do seu decreto. Os comandos apométricos permeiam as sombras do umbral e encontram cada consciência que está presa naquele looping temporal, envolta por aquele campo de baixa magia. Se foi uma magia sacrificial, todas as crianças e consciências são envoltas em uma esfera de luz. As hierarquias de resgate, Ordem de Maria, todas as egrégoras crísticas reencontram essas consciências, pois você que fez parte daquele campo de magia, despertou sua consciência e liberou todas aquelas almas. Isso é apenas um contrato. Muitas vezes um contrato liberta dezenas de milhares de consciências. Vocês acham que você só tem um contrato? A cada contrato, milhares e milhares de consciências são libertadas. Elementais negativos, que são formas doentias, enfermiças, que são criadas na linha do tempo, são desprogramadas. Se houve sacrifício de animais, ou animais nesse processo, as almas são reintegradas e recuperadas. Tudo é saneado. Um contrato. Apenas um contrato. Nesse contrato, o quadro obsessor associado é encaminhado. Vai reencarnar nesse planeta ou em outros orbes e dar prosseguimento à sua jornada evolutiva. E durante o seu histórico encarnacional, será que você já fez mal a outras consciências? Será que já houve processos
de brigas, de rusgas, e que geram cordões energéticos, ligações densas com outros espíritos, outras consciências, é isso que nós chamamos de cobradores espirituais. O quadro obsessor te obsedia pela tua energia. O cobrador está no seu campo por uma ligação energética, por ódio, por vingança, por raiva. Quando você transforma a sua consciência, a sua luz se propaga e transmuta toda a vibração do ódio desse cobrador espiritual. Ele entra em um padrão de frequência que ele consegue ser acessado pelas hierarquias. Porque um cobrador espiritual, ele está envolto numa cocriação de ódio. Não há como ele ser encaminhado. Esse campo enfermiço precisa ser transmutado. O seu despertar, pelo cordão energético, adentra esse campo. O seu despertar adentra a couraça do ódio, da raiva e da vingança e transmuta aquela energia, permitindo que a hierarquia espiritual encaminhe essa consciência. E isso é apenas a liberação de pendências da sua linha encarnacional. Nossa encarnação é um processo de parceria evolutiva com nossos mentores espirituais. A sua evolução é a sua evolução da hierarquia. Quem aqui é médium de incorporação? Se você decide que não vai incorporar, como seus mentores também vão evoluir com você? Sim, mentores evoluem. Vocês acham que um preto velho também não está semeando luz através de você ao curar uma consciência? O seu caboclo, o herê, o seu Zé Pilintra que vem através de você, todos os seus mentores, o médico que vai fazer cirurgias espirituais, o seu Exu. Se você decide paralisar o seu centro mediúnico, toda a sua egrégora também é paralisada. Todavia, se você decide movimentar essa energia, todo o seu ancoramento espiritual evolui com você, a sua família de almas. E através de você, através de atendimentos, através de curas, mais e mais outras consciências vão se beneficiar desse dom divino. A evolução se multiplica exponencialmente. Então nós temos liberação do histórico e a evolução da nossa egrégora espiritual. Quando nós evoluímos. Quando você faz um curso, todo o seu ancoramento espiritual, por entrelaçamento, absorve as informações. Você faz reiki, apometria, qualquer terapia quântica estelar, todo o ancoramento também tem acesso ao banco de dados do seu nível mental. Toda a sua egrégora evolui. Evolução na malha fractal. Nós possuímos outros fractais de almas projetados na multidimensão e multiverso. E é exatamente por isso que em outras linhas temporais nós podemos ter percepções. Porque nós possuímos fractais de almas encarnados em outras realidades da Terra e em outros planetas, em outras dimensões. O que acontece quando essas outras partículas da nossa consciência, advindas da mesma fonte cósmica, do mesmo nível monádico, quando nós decidimos evoluir, o que acontece? O gradiente energético ascensional se propaga pelo nosso nível átmico, pela nossa alma e espírito, por todos os nossos fractais de alma. A sua evolução é a evolução da sua consciência cósmica. Marcos, o que é a sua consciência cósmica? Imagine a nossa mônada como sendo o nosso nível arcangélico, como sendo a nossa consciência superior, nosso nível superior de consciência, que se projeta em várias realidades para ter experiências no plano físico, cocriar, evoluir e regressar para essa fonte divina. Essa fonte divina é a nossa consciência cósmica superior, nosso nível de mônada. E ela está fractalizada em diversas realidades. Quando você ascensiona, quando você evolui, essa sua energia crística se propaga por todos os seus fractais de alma. É pouco isso? Outro nível. Quantos ancestrais nós temos? Em 11 gerações, somente 11 gerações, nós temos 4.094 ancestrais. O que acontece quando nós liberamos padrões de repetição da nossa ancestralidade? Existem padrões de repetição na família de vocês? Abuso do feminino, submissão, fanatismo, ou até coisas mais graves, quadros de vício, alcoolismo. Isso existe? O que acontece?
Quando, por exemplo, nós despertamos a nossa consciência, existe um padrão de alcoolismo na nossa linhagem ancestral. Então vamos imaginar que em vermelho estão os nossos ancestrais que têm no seu DNA uma marcação que propicia a adicção pelo álcool. E você, 11 gerações depois, encontra um centro espiritualista, porque tinha problemas com bebida, começa a trabalhar a sua mediunidade, começa a fazer decretos, contratos, trabalhos de apometria, e percebe que aquela pendência vem de um contrato ancestral, vem de um pacto, uma memória, uma informação na memória celular dos seus ancestrais. Quando você quebra um ciclo de repetição na linhagem ancestral, você resgata e transmuta toda aquela pendência, todo aquele padrão de repetição. Se ainda existiam ancestrais presos em loopings temporais, no vale dos alcoólicos, no umbral dos alcoólicos, a sua energia de cura e de transmutação reverbera, porque o DNA faz parte da mesma ancestralidade, e mesmo desencarnado, vocês estão ligados. Quando nós encarnamos na Terra, nós fazemos um contrato com a nossa ancestralidade. A quebra, o contrato é a quebra e a transmutação e o resgate da minha ancestralidade. Para encarnar na Terra, dá para encarnar sem corpo? Então, se eu preciso de um corpo, eu preciso de um DNA, e esse DNA vem de uma linhagem ancestral. Então, quando você quebra um padrão da sua ancestralidade, você resgata todos os seus ancestrais que estão presos ainda naquele nível de consciência. Marcos quer dizer que um ancestral, há 500 anos atrás, ainda pode estar preso no Vale dos Alcoólicos? Sim. Porque a percepção de tempo em outras dimensões é completamente diferente. Existem várias canalizações e livros que falam sobre isso. Muitas vezes aquela consciência está presa no looping temporal. E quando você desperta a sua consciência, se transforma, você quebra o padrão de desequilíbrio na posteridade e você resgata a sua ancestralidade. É pouco isso? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora vocês entendem porque é tão difícil dar o primeiro passo? Agora vocês entendem porque tantas forças se opõem, trazendo desafios, cobranças, e até um quadro obsessor quando você decide se transformar? Por que as coisas começam a dar errado quando você começa a ler aquele livro? Por que as coisas começam a ficar mais densas? São as provas e expiações da sua caminhada evolutiva, são os desafios. Então, a partir de hoje, quando você iniciar uma nova jornada, um curso, um livro, uma série de meditações, uma série de decretos, agora vocês sabem que vocês iniciam uma guerra espiritual contra todas as consciências que querem manter a humanidade nesse estado de adormecimento psíquico. Só que vocês têm do lado de vocês todo o plano espiritual. Mas plano espiritual não vai nos poupar dos desafios evolutivos que nós precisamos viver. A hierarquia de luz almeja a nossa evolução. Então, é nesses momentos dessa batalha espiritual, travada em nossos níveis internos, que nós vamos provar o nosso valor e a nossa luz. E nós vamos nos descobrir enquanto consciências. Em verdade vos digo, não foram os momentos de maior dor e dificuldade que provocaram as maiores transformações em nossas vidas? Sim ou não? Então, por que o plano evolutivo iria nos poupar de certos desafios? Mas existe uma lei espiritual cósmica. As cargas jamais serão maiores do que os nossos ombros podem carregar, do que a nossa força espiritual. Então, toda vida que a carga parecer por demais pesada, reconheçam vossa força, reconheçam vossa luz, reconheçam vosso potencial. Não abandonem a batalha da consciência e da evolução, porque isto é o que vocês estarão fazendo. Libertando os ancestrais, encaminhando o quadro obsessor e propagando essa energia crística em toda a sua malha fractal. E qual é o último estágio do despertar de consciência?
quando você fez essas libertações? É tornar-se um multiplicador da luz. Nesta caminhada evolutiva, nós acabamos encontrando os nossos dons divinos. Nós acabamos encontrando, esbarrando em nossas potencialidades. E aí é que vem aquele chamado interno, de movimentar esses dons divinos em prol da cura e do despertar de outras consciências. E aí você se torna um farol de luz do plano espiritual aqui na Terra. Aí você se torna um apóstolo do Cristo nessa transição planetária. E tudo começou por uma obsessão espiritual. Não é assim? Tudo começa com dificuldade, você esbarra nessa procura, e aí você acaba encontrando todos os seus dons divinos. E o plano cósmico evolutivo pavimenta uma estrada de luz e de despertar de consciência. Por mais que os nossos olhos não sejam capazes de vislumbrar todas essas consciências sendo resgatadas, o meu propósito hoje é plantar que isso está acontecendo no coração de vocês. Porque eu sei que muitos dos que aqui estão vão enfrentar dificuldades nessa jornada de transformação de consciência. E a gente precisa, nesses momentos, se agarrar na nossa fé, na nossa força cósmica, no nosso nível interno. Porque de lá vai vir uma força que vai tornar todos os desafios dessa jornada pequenos. Completamente transponíveis. E tudo começa com uma dificuldade, mas termina conosco, tornando-se multiplicadores da luz, despertando as nossas capacidades psíquicas e acessando a nossa dotação divina. Ou seja, o impacto do despertar de uma consciência no ciclo encarnacional terrestre é infinitamente maior do que a nossa compreensão humana pode abarcar. Ou seja, quando uma consciência desperta, ela está ativamente transformando a linha temporal da Terra. E é por isso que mesmo com bilhões de seres humanos adormecidos, basta uma pequena parcela de despertos para a gente transformar a nossa humanidade. Então, cada trabalhador da luz, ao movimentar seus dons divinos, torna-se um apóstolo do Cristo nessa transição planetária, nessa convergência temporal. E nós vamos plantando e semeando uma linha temporal de uma terra de paz, de harmonia, onde esse processo de expurgo necessário vai ser cada vez mais sutil. Cada novo conhecimento trazido pelos emissários do alto germina novos horizontes de cura, luz e despertar de consciência. Quando você se torna um farol da hierarquia, você começa a transmutar suas crenças e as suas limitações, você traz novos conhecimentos, novas tecnologias de cura, seja da sua egrégora, dos arcturianos, pleiadianos, felídeos, de Andrômeda, de planos cósmicos e materiais, você está ativamente trazendo luz e disseminando na Terra. E essa luz resgata outras consciências. É um ciclo de luz infindável. Você procura um terapeuta ou um médium que te cura. Você inicia sua caminhada de despertar e você se torna um farol de cura. Você cura outras consciências. E é uma rede que se propaga e que se propaga. E aí, meus irmãos, eu vos pergunto, qual será a sua semente de luz na linha temporal de uma nova terra? Que essa pergunta possa adentrar os níveis espirituais de cada um que está aqui no terceiro Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade. Que todas as sincronicidades se instalem na linha temporal dessas consciências, de sementes estelares perdidas por vários e vários ciclos encarnacionais. E que se cocrie e se plasme uma linha pura de ascensão e de despertar de consciência para cada alma que se faz entrelaçada nessa linha de tempo e espaço, presente fisicamente e extrafisicamente, nesse espaço e nessa dimensão. Muito obrigado a todos.
Baixa. Bom, a gente vai dar um tempinho, tá, para o almoço. Voltamos novamente ao tempo certinho, né? Então, às 13h30, 13h40, por aí, a gente pede que vocês retornem, tá? Que às 13h50, a gente inicia a programação da tarde. Bom almoço a todos.